Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. E não se esqueça de curtir este vídeo e também de compartilhar para divulgar a palavra de Deus para outros irmãos. Além disso, o mais importante de todos, eu quero ler um comentário seu, escreva a sua opinião, escreva se você gostou, se você não gostou, de onde você é, quem é você, porque nós somos o corpo de Cristo. Amém? Segue também nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram, vai ser um prazer ter você comigo lá. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Como que um crente é vítima de engano espiritual e se afasta da sua posição em Cristo Jesus? Muitos, sem dúvida, que começaram muito bem, incluindo até pregadores que foram chamados e ungidos por Deus, foram expulsos do caminho por mentores apóstatas que se afastaram da fé muito tempo. Como um homem e uma mulher de Deus caem nas armadilhas de Satanás? O rei Salomão era servo de Deus e recebeu sabedoria vinda diretamente dele. E, ainda assim, se tornou desviado espiritualmente, seduzido por mulheres pagãs e muita idolatria. Ele continuou a profetizar mesmo depois de já ter começado a retroceder, porque os dons e o chamado de Deus não cessam. No final de sua vida, sua alma estava cheia de um profundo sentimento de futilidade e nudez espiritual. Muitos dos falsos profetas e mestres que nós vemos hoje provavelmente começaram bem. Uma vez eles foram dotados e ungidos do Espírito Santo, mas foram seduzidos espiritualmente e hoje estão operando por uma unção falsificada, se eu puder dizer assim, dada pelo próprio Satanás. Salomão escreveu sobre um jovem que foi seduzido por uma mulher enganadora, sedutora e adúltera. A sedução física desse homem, bastante ingênuo, nos ensina como funciona a sedução espiritual. Provérbios 7, versículo 1, diz assim: Meu filho, obedeça às minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame o entendimento seu parente. Eles o manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo, vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor.
pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como um boi levado ao matadouro, ou como um cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Perceba como há mais sabedoria na palavra de Deus do que em qualquer outro livro do mundo inteiro. A sabedoria de Deus está disponível para aqueles que buscam de todo o coração. Assim como Tiago escreve em capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente e sem censura, e ser-lhe-á dada. Mas deve pedir com fé, sem duvidar, pois quem duvida é como a arrebentação do mar, impelida e agitada pelo vento. Pois esse homem não deve esperar receber alguma coisa do Senhor, sendo homem de mente dobre, instável em todos os seus caminhos. Nós, como os filhos de Deus, crentes em Jesus, todos os dias enfrentamos situações que requerem muita sabedoria de Deus. E isso, junto de termos um inimigo lá fora que ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Quando olhamos para um lobo circulando um rebanho de ovelhas, ele está sempre atrás dos cordeiros, porque eles têm uma tendência a se desviar ou se perder. Hoje nós vemos falsos mestres, sedutores, bem conhecidos e cheios de fama, e que infelizmente usam a Bíblia fora de contexto para sustentar doutrinas espiritualmente sedutoras, apenas para tosquear as suas ovelhas, a fim de encher os seus próprios bolsos. Nós, como crentes, devemos testar todas as coisas pela palavra de Deus e ser como os bereanos, que examinavam as Escrituras todos os dias para ver se o que Paulo ensinava era verdade. Mas às vezes parece que alguns cristãos ingênuos e sem nenhum discernimento, quando vão à igreja para adorar o Senhor, deixam suas mentes no estacionamento ou, quem sabe, em casa. Somente quando valorizamos a palavra de Deus, ela nos impedirá de sermos seduzidos espiritualmente por homens iníquos e sem princípios. A sabedoria na Bíblia é sempre mencionada como tendo personalidade, ou descrita como descreveríamos uma pessoa. A sabedoria de Deus, de fato, é nosso Senhor Jesus, de quem está escrito Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. A Bíblia é toda sobre ele. É o Senhor Jesus impresso. Muitos hoje, em mega igrejas apóstatas, afirmam amar a Jesus, mas não amam a sua palavra. Consequentemente, não o amam. Acabam fingindo amar um Jesus diferente. Porém, se não amamos e obedecemos a palavra de Deus, então não amamos a Jesus. A mulher adúltera mencionada em nosso texto representa uma pessoa, provavelmente do sexo feminino, desviada, que cometeu adultério servindo a outro Deus, seja ele dinheiro, poder, prazeres sensuais, falsas doutrinas. Então, essa personificação desta mulher adúltera deixou o seu primeiro amor e não é mais fiel ao seu noivo ou seu marido. Ela acaba sendo instrumento nas mãos de Satanás para seduzir outros, para também se desviarem do seu caminho. A própria Jezabel foi uma mulher que seduziu o rei Acabe. Ela representa esse espírito de sedução e engano espiritual. O homem mencionado aqui em Provérbios é um ingênuo e sem discernimento, cujos sentidos nunca foram treinados para aprender a discernir entre o bem e o mal. Provavelmente até um recém-convertido ou alguém que veio do mundo ainda cheio de problemas espirituais. O processo de conversão, ele é completamente lento. Por mais que você aceite Jesus, você demora a se desvincular dos prazeres que você seguia quando era do mundo. E então Satanás vem diversas vezes te atormentar,
para fazer com que você volte para, entre aspas, o time dele. E assim ele poderá agir contra você. Porém, à medida que você nega, você vai se tornando mais forte e você vai fazendo parte do time vencedor, que a vitória já está garantida. E então você vai tornando o seu espírito fortalecido e a sua carne vai se tornando fraca. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5, versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Chegará o dia do Senhor, onde Jesus voltará, como um ladrão à noite. Isso para aqueles que estão dormindo, assim como este homem de Provérbios, que se deixou levar pela mulher adúltera. 1 Tessalonicenses 5:3, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo algum escaparão. Quanto mais nos aproximamos dos fins dos tempos, mais precisamos permanecer espiritualmente alertas e sóbrios. Este jovem de Provérbios pode ser qualquer um de nós. Aqueles que se deixam enganar até dentro das próprias igrejas, pelas coisas que não têm a ver com Deus realmente. E aí que está o segredo do discernimento. É claro que existem coisas que até podemos olhar e deixar passar, mas existem outras que nós não podemos discutir. Tudo aquilo que a Bíblia diz que é correto, nós precisamos seguir em linha reta. Nenhum princípio bíblico pode ser revogado, atualizado, modificado. E não me venha com essa história de amor. É tudo pelo amor. Eu prefiro amar do que ser preconceituoso. Seguir a Bíblia não é ser preconceituoso. Eu posso continuar amando as pessoas, mesmo os pecadores, mesmo pessoas completamente fora da Bíblia. Porém, eu não posso amar o que ela faz. E então, se eu frequento um lugar, se eu participo de reuniões e eu começo a notar que estão sendo aceitos pecados que a Bíblia condena, eu não posso participar disso. Eu posso continuar amando as pessoas, mas eu não posso assinar embaixo de um pecado e sair sorrindo e dizer que está tudo bem. Eu acredito que cada um de nós vamos passar por diversas provações. O Senhor vai nos colocar em diferentes lugares, igrejas e grupos, e precisamos estar cientes de quanto Satanás engana facilmente o próprio povo de Deus. Será que todos nós estaremos dormindo quando o nosso Senhor Jesus realmente voltar? Ou você pensa que falta muito? Ou você pensa que ainda dá tempo? Porém, mesmo que ainda falte muito tempo, será que a sua vida é para sempre? Mesmo que Jesus não volte enquanto você estiver vivo, será que você viverá até quando? Então, hoje é tempo de mudar a maneira como nós estamos enfrentando as coisas de Deus. Precisamos agir com mais sobriedade, com mais seriedade. E não deixar com que o nosso líder tome conta de toda a nossa vida espiritual. Você é responsável pelo seu relacionamento com Deus. E eu não estou aqui dizendo para você não ir na igreja, pelo contrário. Principalmente se você é novo convertido, se você precisa de um acompanhamento ainda inicial, você precisa participar de grupos. Sejam eles pequenos, sejam eles grandes e pequenos. Mas, querido e querida, abra os seus olhos espirituais. Não se permita ser enganado mais. E se for necessário, mude e procure outro lugar, mas não permaneça diante do pecado na liderança. E nem lideranças que assinam embaixo de pecado. Observe que em Provérbios, esse homem que caiu no pecado estava em um local que foi escurecendo aos poucos.
mostrando que sempre houveram falsos mestres e profetas, mas nos últimos dias eles vão se intensificando como dores de parto, se multiplicando. As falsas doutrinas vão se multiplicando também. Então imagina, durante o tempo da grande tribulação, o engano espiritual será uma marca visível de uma igreja apóstata. Igreja que tem placa de igreja, mas é completamente objeto nas mãos de Satanás. No futuro, o anticristo não será apenas adorado no templo de Jerusalém, mas também em igrejas cristãs professas. Pedro também escreve que esses falsos profetas e mestres que assolam a igreja falam palavras vazias e arrogantes sobre sonhos e visões que não são de Deus, mas de sua própria imaginação, enquanto falam suas histórias uns aos outros. 2 Pedro 2:18. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Isso é tão sério. A palavra nos diz que devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo, até que ele fuja de nós. Às vezes o diabo vai pressionar o seu ataque e tentação mais severamente. Nessas horas devemos orar, jejuar e não desistir. Normalmente o caminho da descida para a sedução espiritual começa quando a mente é assolada com falsos ensinamentos. A princípio não é aparente, pois o diabo coloca a verdade e o erro lado a lado. Ele faz com que você acredite que a verdade é mentira e que a mentira é verdade. Quando o Senhor Jesus foi tentado 3 vezes para cumprir a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, ele disse ao diabo todas as vezes: está escrito. Ele usou a palavra de Deus para resistir ao diabo. E é o que precisamos fazer. Usar a nossa espada do Espírito para expulsar o diabo de nossos negócios. E a única maneira de fazer isso é falarmos as promessas de Deus, orar em Espírito. E desta forma, expulsarmos o diabo de toda a nossa vida, de todos os nossos passos, de todas as nossas decisões. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ajuda-nos, Pai, nesta caminhada. Somos fracos, Senhor, mas contigo nos tornaremos mais fortes. Sê conosco nessa caminhada. Fortaleça a nossa fé, o nosso espírito. Cura as nossas almas, cura os nossos corpos. Tira de nós todo o mal. E nos conduza, Senhor, a sermos testemunhos vivos de Jesus Cristo em todo o tempo. Cuida do teu povo, Senhor, e perdoa os nossos pecados. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.